Seja muito bem-vindo ao culto da Missão Batista Comunhão. Eu quero te convidar nesse momento a reunir toda a sua família, que possamos ter um culto abençoado na presença do nosso Deus. Eu te desafio nesse momento a tirar quaisquer distrações que possam desviar a sua atenção nesse momento de culto. Nós vamos ter alguns louvores em breve, que você possa adorar a Deus de maneira sincera, que você possa erguer a sua voz ao nosso Deus como um culto agradável a Ele. Peço também que você tenha bastante concentração no momento da reflexão, pegue a sua Bíblia, já deixe ela posta, também pegue um bloquinho para fazer anotações, para que você possa revisar essas anotações depois. Certamente Deus tem muito a trabalhar nos nossos corações com aquilo que Ele nos ensina na sua palavra. Desejo a você um bom culto e um bom tempo na presença do nosso Deus. Que Deus te abençoe. Boa noite, irmãos, boa noite, igreja. Nesse formato diferente, que já estamos nos habituando aí, alguns cultos, alguns domingos, a gente vai estar louvando ao Senhor. Neste momento eu queria deixar Salmo 145, diz assim: eu te exaltarei, meu Deus e Rei, louvarei teu nome para todo sempre, todos os dias te louvarei, sim, louvarei teu nome para sempre. Grande é o Senhor, e Ele é digno de muito louvor, é impossível medir a sua grandeza. Queremos louvar o Senhor com vim para adorar-te, que fala que estamos aqui para honrar e glorificar o nome dEle. Vamos louvar o Senhor com a gente? Pra ver
momento de louvor e adoração, irmãos, a gente vai estar louvando ao Senhor com um cântico que diz que somos corpos bem ajustados, unidos, vivendo em amor, né? Que somos, mesmo assim, a gente está separado por esse momento dessa pandemia, mas sabemos que estamos juntos em oração, um orando pelo outro, estamos vivendo sempre nesse amor fraternal, mesmo distantes, sempre lembrando um do outro. Em Romanos 12, 4 e 5 diz que da mesma forma que o nosso corpo tem vários membros, e cada membro tem uma função específica, assim é também o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros, né? Que a gente sempre está ligado, sempre um membro precisa de outro membro, né? Um membro não pode ser um membro fora de um corpo, né? Então, se a gente não estiver ligado, né, ele não tem função. Então que possamos estar sempre ligados, mesmo distantes fisicamente, mas com os nossos corações aquecidos, sempre lembrando um ao outro em oração. E vamos louvar com a gente esse louvor, Corpo Família. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, peço a Deus por meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim. Recebi um novo coração do Pai. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, peço a Deus por meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim. Querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim. Querido irmão. Que Deus abençoe essa noite.
4:15. Mas, se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Eu e minha casa serviremos o Senhor. Oremos. Senhor, muito obrigado por estar aqui falando da Tua palavra, Pai querido. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós todos os dias e todos os momentos. Agradecemos pela vida de todos da nossa igreja, Senhor, que possamos estar retornando logo, Senhor, para cultuar e engrandecer o Seu nome. Em nome de Jesus, que eu oro, agradeço. Amém. Amém. Agora eu gostaria de passar apenas algumas informações rapidinho para que você possa ficar por dentro daquilo que nós estamos dispondo aos irmãos aí nesse tempo que estamos passando, né? Em primeiro lugar, eu queria falar um pouco sobre assistência social. Se você tem precisado de ajuda, precisa de alguma coisa, se você tem necessitado de algum auxílio para locomoção, ou até mesmo se sua família tem passado por alguma dificuldade, precisa de algum auxílio, eu peço que você possa entrar em contato nesse número que vai aparecer aqui na tela. Você possa entrar em contato com a nossa equipe de ação social. Aqui tem um contato da irmã Viviane. Você pode estar falando com ela, tá bom? Para que você receba a ajuda que você precisa, tá bom? Então, não hesite em pedir por ajuda nesse momento. Também queria dar um outro aviso para os pais, né? Hoje, mais à frente, vamos falar um pouco também sobre relacionamento entre pais e filhos. Mas agora meu aviso é para você, pai, se tem crianças aí em casa. Nós temos alguns roteiros para você realizar o culto infantil aí na sua casa, né? Se você não tem recebido esses roteiros, você pode entrar em contato ou com a Thalita ou com a Carol, o número também estará aqui na frente, tá? Você pode entrar em contato para que elas enviem, na realidade, para você esse roteiro e você realiza a atividade com os seus filhos, tá bom? Também um último aviso que eu gostaria de dar é para todos os irmãos da igreja. Se você estiver precisando de algum contato, algum auxílio, alguém para conversar, para orar com você, você pode entrar em contato comigo, eu estou à disposição, meu número está aqui na tela. Você pode me ligar, mandar uma mensagem, nós podemos conversar. Se tiver alguma dúvida, se você quiser algum material para estudar nesse tempo, algumas reflexões, eu também posso te ajudar nisso. Então você pode entrar em contato, que estou à disposição dos irmãos nesse tempo que nós estamos vivendo. Esses são os avisos que nós temos para hoje. A seguir nós vamos ter a reflexão, que você seja muito abençoado com aquilo que nós vamos ouvir na reflexão nesse momento. Agora vamos para a nossa reflexão. Estamos no decorrer do mês de maio e esse mês de maio nós, os batistas, nós nos dedicamos a refletir um pouco a respeito de família, né? E é exatamente isso que nós vamos fazer no culto de hoje e em alguns domingos que estão a seguir. Vamos estudar algumas lições que a palavra de Deus nos tem para o bom funcionamento das famílias, né? E falando um pouco sobre família, família é uma estrutura tão antiga quanto a própria humanidade em si. Quando Deus cria o ser humano, ele não tarda em criar para o homem uma companheira e uma auxiliadora, né? E assim você tem ali a formação de uma família, quando você tem homem e mulher, ambos criados para estarem juntos, né? E ambos criados para viverem juntos como um só, né? Uma união ali, é assim que começa toda a família. E o próprio Adão, o próprio homem reconhece isso lá em Gênesis, ao dizer: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, né? Ambos foram criados para estarem juntos, e é assim que se começa uma família. E a família, como uma instituição do próprio Deus, ela constantemente sofre ataques do pecado. O pecado está constantemente atacando a família, né? Isso porque a família ela foi criada por Deus, e como família é um ambiente onde você tem pessoas, né? O propósito das pessoas também é o propósito da família. As pessoas foram criadas para glorificar a Deus, e a família também foi instituída pelo próprio Deus para refletir sua glória, né? Deus ele precisa ser glorificado através das nossas famílias. Ele, na realidade, não como se Deus
necessitasse disso para que ele continuasse sendo Deus. Mas Deus nos criou para isso e nós precisamos adorá-lo e glorificá-lo através das nossas famílias, né? E o pecado está constantemente tentando ferir a família justamente por causa desse propósito. A família tem o propósito de glorificar a Deus e o pecado, a raiz do pecado está sempre em usurpar essa glória, né? O pecado ele quer usurpar a glória, quer tomar a glória para si, né? Nós pecamos quando nós glorificamos outras coisas, quando nós adoramos outras coisas que não o próprio Deus. E o pecado então ele está tentando usurpar essa glória, né? Deus criou a família para glorificar a Ele e o pecado que está em nós, esse pecado ele tenta tirar a glória, né? Ele tenta usurpar essa glorificação que deve ser sempre dedicada a Deus. E por isso que, no decorrer dos séculos, a família ela sempre sofreu os mais diversos ataques, né? E para que ela não cumprisse esse propósito supremo da família, que é glorificar o próprio Deus, né? Nós precisamos então perseguir e proteger o propósito maior de todas as famílias, o propósito maior da minha família, da sua família, que é glorificar a Deus. Para isso, nós vamos nos dedicar ao aperfeiçoamento dos muitos departamentos que existem dentro dessa estrutura familiar, né? Você tem relacionamento conjugal, marido e mulher, você tem relacionamento de pais e filhos, a própria vida familiar. Tudo isso, todos esses são departamentos dessa estrutura chamada família, dessa instituição do próprio Deus, né? Hoje nós vamos começar por uma parte desses departamentos, vamos falar sobre uma parte importante da família, que é o relacionamento entre pais e filhos, o bom funcionamento dessa relação que existe entre os pais e os filhos, né? Os filhos são uma parte muito importante de qualquer família, porque definem tamanho e também a posteridade da família, né? Uma família que não tem filhos não tem posteridade, isso é óbvio, né? Aí também ela é uma família menor, quantos mais filhos um casal tiver, maior está sendo ali a família. Só que é importante dizer, não é o fato de ter filhos que faz de um casal uma família, né? A partir do momento em que o homem deixa a sua casa, que ele deixa pai e mãe e se une à sua mulher, ele está constituindo está sendo formada ali uma nova família, né? Os filhos são uma parte importante porque eles dizem respeito à posteridade dessa família, dizem respeito também ao tamanho dessa família. E justamente por isso, eles são uma grande responsabilidade. Nós devemos sempre aperfeiçoar o relacionamento que os pais têm com os filhos, para podermos então termos um bom funcionamento ali na família, né? Então vamos refletir um pouco hoje a respeito de relacionamento entre pais e filhos. Quero convidar você a abrir sua Bíblia aí, lá em Efésios, o capítulo 6, os versos de 1 até 4. Nós vamos meditar aqui nesse texto, Efésios capítulo 6, versículos de 1 até o verso 4. Vou usar duas versões aqui, agora eu vou ler a Almeida século 21, mas também vou usar no decorrer aqui a nova Almeida atualizada. Acompanhe aí na sua casa, diz assim: Filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra. E vós pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e instrução no Senhor. Esse texto aqui tem algumas lições importantes para o relacionamento entre pais e filhos. E eu queria organizar o ensinamento desse texto em dois pilares. Existem aqui dois pilares do relacionamento entre pais e filhos de acordo com a vontade de Deus, o relacionamento que agrada a Deus entre pais e seus filhos, né? Dois pilares para que esse relacionamento seja um relacionamento que agrada a Deus, que cumpre a vontade de Deus, sendo assim então uma família que reflete a glória de Deus, né? Vamos olhar então para o primeiro pilar aqui, que é o pilar da obediência. Um bom relacionamento entre pais e filhos precisa de obediência, precisa ser ensinada a obediência, precisa ser praticada a obediência, né? Essa é uma parte fundamental, muito importante,
que deve ser entendida e cumprida pelos filhos, principalmente, pela parte dos filhos. E isso integra um ideal muito maior, um conceito muito maior que encontramos nas Escrituras, que é o conceito de honra, né? Obediência faz parte de uma coisa muito maior chamada honra, né? A realidade que nós estamos falando de obediência aqui, a realidade de que os filhos precisam obedecer os seus pais, ela fica muito clara em toda a Escritura, né? Nós vemos isso de maneira muito clara em vários textos na Bíblia, de que os filhos precisam obedecer aos seus pais, mas muito mais claro ainda nesse texto aqui de Efésios, no verso 1, agora estou lendo aqui na Nova Almeida Atualizada, diz assim: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo, né? Aqui é muito interessante perguntar para o texto por que Paulo utiliza o termo obediência e não o termo honra, como nós encontramos muitas vezes nas Escrituras, né? Na Bíblia nós encontramos muitas prescrições a filhos, dizendo que os filhos devem honrar os pais, mas Paulo ele inicia aqui o verso 1 falando que, dando uma ordem imperativa aos filhos de que eles devem obedecer aos filhos, né? Por que Paulo usa esse termo de obediência, né? Alguns acreditam que é pelo fato de que Paulo está escrevendo diretamente a famílias com filhos pequenos, com filhos que estão na infância, mas também podemos entender pelo próprio fato de que a obediência ela está inserida na ideia de honra, né? Um filho que obedece os seus pais, ele certamente os está honrando, principalmente nessa idade da infância, né? Mas a ideia em si é de que se você quer ensinar uma criança que ela deve honrar os seus pais, diga a ela que ela precisa obedecer, né? Os filhos precisam obedecer os seus pais. E essa obediência que Paulo está falando aqui é o ato de dar ouvidos, mas não é um dar ouvidos simplesmente como uma marionete, né? Que simplesmente faz aquilo que está mandando sem entender o porquê está fazendo aquilo, né? A obediência que Paulo está falando é um dar ouvidos inteligente, é alguém que ouve, entende o que está sendo dito e realiza porque sabe que precisa obedecer, porque sabe que precisa dar ouvidos, né? E isso é uma forma de honrar os pais, é dar ouvidos àquilo que eles dizem, é dar ouvidos àquilo que eles estão nos orientando, aquilo que eles estão falando, né? Isso faz muito, é muito importante a gente olhar dessa forma, o dar ouvidos não como sendo algo simplesmente de uma marionete, de alguém que ouve sem saber o que está fazendo, simplesmente faz porque o pai mandou, principalmente nas idades mais velhas, filhos na adolescência, filhos na juventude, né? Eles não podem simplesmente ofuscar a sua identidade, eles precisam desenvolver essa individualidade e saber por que estão ouvindo aos pais, por que estão obedecendo. Eu estou obedecendo porque isso é correto, eu estou obedecendo porque a Bíblia me manda obedecer, porque isso agrada a Deus, né? Paulo, ao dizer isso, ao dizer filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo, Paulo não está simplesmente dizendo para os filhos de que eles deveriam se tornar marionetes, né? Fazer, não importa o que os pais digam, eles iriam fazer, eles deveriam obedecer sabendo o que estão fazendo, sabendo que ao obedecerem, eles estão cumprindo o mandamento do próprio Deus. Essas são algumas das qualificações que Paulo traz ao ordenar a obediência aos filhos, né? São algumas qualificações, algumas qualidades que ele traz para isso, né? Paulo ele ensina que quando os filhos obedecem, eles estão fazendo uma coisa correta. Ele diz: obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo, né? Esse é o correto a se fazer, né? É interessante, falando agora sobre filhos em idades mais novas, é muito interessante como a obediência acaba sendo a porta de entrada para a moralidade na vida de uma criança. A obediência acaba sendo a ligação, a conexão que você consegue fazer para a criança entender o que é certo e o que é errado. Quando uma criança sabe que ela precisa obedecer aos pais e que isso é correto, você consegue ensinar a criança que existe certo e existe errado. Você consegue fazer ligações com diversas outros princípios que nós encontramos nas Escrituras. Apenas ensinando, assim como a desobedecer o papai e a mamãe é algo errado, né? Isso aqui
também é errado. Você consegue fazer essa ligação, porque quando você ensina aos filhos que eles precisam obedecer, você não está simplesmente fazendo algo que atende àquele momento. Você está ensinando que existem limites. Você está ensinando que existem barreiras, que existem limitações, existem proibições, existem regras, né? Você está ensinando que na vida existe certo e existe o errado, né? Isso facilita muito, isso vai ajudar muito a pessoa que esse filho, que essa criança vai se tornar no futuro, né? Paulo já ensina isso, quando ele diz que os filhos devem obedecer porque isso é justo, pois isso é o certo a se fazer. Mas essa não é a única qualificação que Paulo dá à obediência, né? Paulo também, ele traz uma outra qualificação quando ele diz: obedeçam seus pais no Senhor, né? Significa que os filhos devem obedecer os pais porque isso é o que Deus quer, porque isso é o que agrada a Deus, é a vontade de Deus que os filhos obedeçam os seus pais, né? E os filhos, eles precisam aprender então dos próprios pais que Deus se agrada quando eles obedecem. Eles precisam aprender isso. Aqui começa a se formar a ideia de viver para a vontade de Deus, de viver para a glória de Deus. É imprescindível que os filhos saibam que ao obedecerem, eles estão também agradando a Deus. Eles estão fazendo o que é correto e estão agradando a Deus, né? E aqui pode surgir um conflito da obediência, que é uma realidade, principalmente em famílias, onde você tem filhos que são cristãos, e às vezes você pode ter pais que não são, ou um dos pais às vezes não são cristãos, né? Você pode surgir um conflito que é o seguinte: e se meus pais, ou meu pai ou minha mãe, ou os dois, me pedem para fazer algo que desagrada a Deus, né? E se eles me ordenam que eu faça uma coisa, mas isso é desobediência a Deus, né? Aqui não é uma coisa muito simples, não é uma resposta muito simples, né? Principalmente não é fácil, mas nós conseguimos resumir isso numa frase que é a seguinte: você precisa obedecer a Deus e não desrespeitar os seus pais ao mesmo tempo. É assim que esse conflito precisa ser resolvido, né? Precisa se obedecer a Deus porque a obediência aos pais, ela primeiro está debaixo da obediência a Deus. A obediência de Deus está acima, a obediência a Deus, ela está acima disso, né? Os filhos devem obedecer aos pais porque isso é obediência ao Senhor. Você tem algo muito acima, você tem a vontade de Deus muito acima de tudo isso, né? Então não se deve a desobedecer um em detrimento do outro, né? Precisa-se obedecer a Deus acima de tudo e não desrespeitar os pais ao mesmo tempo, né? Isso também ajuda os pais, isso dá um direcionamento aos pais, né, de como eles devem dirigir a vida familiar. Eles devem dirigi-la no Senhor. Se os pais orientam os seus filhos de acordo com a palavra de Deus e não pedem aos filhos que façam algo que vai contra a Bíblia, não haverá esse problema, né? Não haverá aqui essa dificuldade. Por isso que é importante para os pais guiar os filhos no caminho do Senhor, né? Mas todo esse ensinamento de Paulo a respeito da obediência, de que os filhos devem obedecer aos pais porque isso agrada a Deus, isso é da vontade do Senhor, e eles devem fazer isso porque isso é justo, porque isso é a coisa certa a se fazer, tudo isso está enraizado no mandamento que é muito antigo, que o próprio Deus deixou para o seu povo, que está escrito: honra teu pai e tua mãe, Êxodo 20, verso 12, né? Isso torna a obediência, o fato da obediência ser algo que está inserido na honra, faz com que a obediência, o princípio de obediência, o pilar da obediência, se torne algo atemporal, algo que não está limitado à infância, algo que não tem um prazo de validade, porque isso é honra, né? Para se honrar os pais, e Paulo ele deixa muito claro que ele está falando sobre essa honra, nos versos 2, verso 3 também, ele está falando desse mandamento: honra teu pai e tua mãe. A honra ela não tem prazo de validade. A honra não tem um momento em que ela se encerra, né? Não existe uma idade que o jovem, o adolescente, a pessoa alcança onde ela tem que parar de honrar os próprios pais.
Porque honra é uma coisa atemporal, né? Mesmo adulto, é necessário honrar os pais, né? É necessário tratá-los de maneira digna, de maneira honrosa, de maneira respeitosa. É preciso cuidar dos pais, é preciso dar auxílio aos pais. É claro que, dependendo da situação, existem alguns limites para isso também, tá? Principalmente quando há a necessidade de um auxílio que precisa ser prestado aos pais, precisa se entender de que existem duas famílias agora, né? Principalmente se é um filho que já é casado, já tem suas coisas, já tem sua vida, ele não pode simplesmente sacrificar sua própria família, acabar com sua família para cuidar então de outra família. Precisa se encontrar um equilíbrio, né, aqui nesses dois e cuidar de todo mundo ao mesmo tempo, conforme a possibilidade, né? Mas isso é honra. Honra é dar a consideração devida àqueles que são seus pais. É tratá-los da maneira como eles merecem ser tratados. E falar um pouco sobre honra deve levar não somente os filhos à reflexão, mas também os pais. Falar sobre honra deve levar tanto os pais como também os filhos a uma reflexão muito profunda. Isso porque a honra, conforme nós encontramos nas Escrituras, a honra a gente encontra, é um mandamento muito antigo, a gente encontra em Êxodo, o capítulo 20, verso 12, é onde nós encontramos essa primeira inscrição dizendo que os filhos precisam honrar os pais, né? E o conceito de honra no Antigo Testamento, no hebraico do Antigo Testamento, ele está relacionado à reputação. É uma ideia de peso, de grandeza, né? Existe uma reputação e essa reputação ela é merecedora de honra, né? Alguém só merece honra quando ela tem um peso, quando ela tem uma certa grandeza, um certo peso, uma reputação nas suas costas que faça com que ela mereça isso aqui, né? E então falar sobre honra nos leva a refletir a respeito da bagagem que o relacionamento entre pais e filhos tem, né? A bagagem que você tem com os seus filhos e que vocês filhos têm com os seus pais, né? Os pais, eles precisam pensar no que eles estão colocando hoje nessa bagagem. O que eu estou, quais são os momentos que eu estou tendo com os meus filhos hoje? Quais são as histórias que eu estou escrevendo com eles hoje? Quais são as lembranças que nós estamos criando hoje? Qual é a bagagem que nós estamos colocando no nosso relacionamento? Quais vão ser os momentos que meus filhos vão poder se lembrar lá na frente, né? Isso tudo é bagagem. São coisas que estão sendo colocadas na bagagem desse relacionamento. Os pais precisam se preocupar com o que eles estão colocando nessa bagagem. E os filhos também precisam olhar para a bagagem montada pelos pais. Eles precisam olhar para aquilo que os pais colocaram na bagagem e pensar assim: será que não existem coisas nessa bagagem lá do passado que fazem com que meus pais não mereçam honra hoje? Será que por tudo aquilo que eles fizeram, por tudo que está naquela mala, naquela bagagem do nosso relacionamento, será que eles não merecem que eu ofereça um pouco mais do que eu estou oferecendo? Será que eles não merecem que eu presenteie eles mais? Que eu cuide deles? Que eu seja paciente com eles? Que eu obedeça a eles? Nós precisamos refletir, porque a honra, ela é algo que fala a respeito dessa bagagem. Os filhos precisam refletir a respeito da bagagem que têm, a respeito das coisas que os pais fizeram lá atrás. Tudo aquilo que eles fizeram, tudo aquilo que eles passaram até hoje. E os pais precisam refletir sobre o que eles estão colocando naquela bagagem. O que eles estão colocando ali é algo que vai ser colhido muito lá na frente. Às vezes você pode, por uma atitude que você tomou hoje com os seus filhos, colher bênçãos grandiosas lá na frente. Porque os seus filhos lá na frente vão olhar para você e vão dizer assim: mas meu pai é precioso demais, minha mãe é muito preciosa, né? Tudo aquilo que eles já passaram, tudo aquilo que eles já fizeram por mim, eles merecem o melhor, né? Isso é honra. Isso é honra. Então, que nós possamos refletir um pouco nisso, refletir um pouco sobre o que nós estamos colocando na bagagem
do nosso relacionamento entre pais e filhos e sobre o que nós estamos, o que existe nessa bagagem para que eu possa honrá-los, para que eu possa tratá-los de maneira cada vez mais digna, naquilo que eles merecem, né? Isso é obediência. Esse é o pilar da obediência e da honra. Filhos, obedeçam os seus pais no Senhor, porque isso é justo. Mas isso não é o único pilar. Nós temos um segundo pilar para o relacionamento entre pais e filhos, que é o pilar da orientação. Primeiro pilar, obediência. Segundo pilar é a orientação, né? Esse é um outro pilar que sustenta a relação entre pais e filhos. E isso é algo fundamental aos pais. Precisa ser compreendido e cumprido de maneira mais excelente possível pelos pais, né? Paulo aqui ele é muito surpreendente ao trazer um ensinamento que é direcionado aos pais. É muito interessante isso, porque nos demais escritos que nós encontramos daquele tempo, não era comum existir alguém que desse um conselho desses para os pais. Não era comum que se condenasse ou desaprovasse a disciplinas extremamente severa, excessivamente severa, né? A ideia é de que assim, os pais precisam educar os filhos a qualquer custo, não importa o que eles tenham que fazer, né? Principalmente nesse contexto da cultura greco-romana, era muito comum que os pais até tivessem atitudes severas demais com os filhos, tivessem disciplinas que são, às vezes eram até desumanas, né? Existia um costume, né? Era comum ver isso naquele tempo. Você vê pais que eles, a partir do momento em que o filho nascia, eles poderiam escolher se iriam tomá-los como legítimos ou não, né? Os pais, depois que o filho nasce, eles podiam olhar para ele e falar: será que eu quero que esse seja meu filho ou não? Enquanto o pai, principalmente a figura paterna, não tomasse para si aquele filho, não reconhecesse ele como oficialmente seu filho, ele não era nem visto como um cidadão, ele não era nem visto como um ser humano naquele tempo. O filho poderia ser jogado fora, ele poderia ser dado embora, abandonado, por causa disso, né? Se o pai não reconhecesse, se os pais não reconhecessem ele como legítimo, como realmente filho deles. Então, era uma cultura que tinha algumas disciplinas muito severas, tinha alguns costumes muito severos com os filhos, mas Paulo, ele vai lá e quebra alguns paradigmas, e ele quer ensinar pais também, né? Ele quer dizer para os pais como eles devem agir com seus filhos, qual é o dever dos pais no relacionamento com os filhos, né? Ele se preocupa com a forma como os pais educavam e ainda educam hoje os seus filhos. E nós encontramos o ensinamento de Paulo direcionado aos pais lá no verso 4, acompanhe na sua Bíblia. E vocês, pais, não provoquem seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor, né? Aqui existe uma palavrinha muito importante para nós entendermos esse texto. Existe essa palavrinha aqui que está bem no meio, mas, né? Diz, pais não provoquem seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina, né? Esse mas aqui é importante nós entendermos ele, porque ele não é um mas qualquer, não é um mas corriqueiro da língua grega, né? Ele é um mas que ele deve ser traduzido entendido como muito pelo contrário. Ele dá uma ideia de adversidade, uma ideia de oposição de uma ideia com a outra, de um conceito com o outro, né? Nós podemos entender esse mas como esse muito pelo contrário, e ele traz então essa ideia contrária entre a primeira frase, primeiro conceito que está sendo dito e o segundo conceito. Um exemplo para você entender bem é como se eu dissesse para você agora: não vá por este caminho, mas muito pelo contrário, vá por este aqui, né? Entende como existe uma ideia contrária entre os dois caminhos? Este caminho é errado, ao contrário deste aqui, que é o caminho correto, né? Eles estão correlacionados. No texto aqui existe essa mesma correlação. Paulo estabelece uma correlação entre o provocar os filhos à ira e o criá-los na disciplina, né? Provocar os filhos à ira é o contrário de criar os filhos na disciplina. É isso que Paulo está ensinando.
E a gente pode entender isso de forma clara quando a gente coloca a palavra nutrição. Porque Paulo ele utiliza aqui algumas vezes uma palavra que remete à nutrição, a ideia de alimentar o corpo, de nutrir o corpo, né? A ideia de correlação que Paulo estabelece é que provocar a ira é nutrir aquilo que leva ao descontrole. Provocar a ira é nutrir os filhos a ira, é nutri-los aquilo que leva eles a serem descontrolados, né? Já criá-los em disciplina é literalmente nutrir com educação e advertência do Senhor, né? Isso é criar em disciplina. O texto traz literalmente isso. É nutrir os filhos. Paulo fala, mas muito pelo contrário, nutram, tratem de nutrir os seus filhos na educação e admoestação ou advertência do Senhor. Paulo ensina que os pais devem nutrir os seus filhos com orientação nos caminhos do Senhor, né? Aqui nós vemos que a nutrição no sentido de alimentação mesmo, o cuidado com os filhos, não pode estar separado de orientação. Nutrição precisa estar associada à orientação, né? E infelizmente nós podemos observar um comportamento que é muito comum em muitas famílias, e não de hoje, já há algum tempo é comum observarmos isso, onde existem famílias que priorizam a nutrição e terceirizam a orientação. Eles estão se preocupando com nutrir os filhos, mas não com orientar os próprios filhos, né? Eu queria olhar para dois exemplos desse tipo de comportamento. Em primeiro lugar, infelizmente existem famílias onde existe a ausência da figura paterna, mas não o fato de não ter um pai vivo ou algo do tipo, mas sim um pai que seja ausente. Ele está lá, ele mora na casa, mas ele é um pai ausente, ele não participa muito da vida dos filhos. E normalmente esses pais, eles pensam que por apenas estarem trabalhando e colocando comida na mesa, eles estão cumprindo com o papel de pais. Mas perceba, isso é nutrição sem orientação. São pais que pensam que não precisam participar da vida dos filhos, que não precisam orientá-los, que não precisam dizer a eles o que fazer, que não precisam aconselhar os próprios filhos e ensiná-los os caminhos de Deus, né? Ou você tem nutrição, mas você não tem a orientação. E também existe um outro tipo de família onde os pais, eles nutrem os filhos com tudo aquilo que os filhos querem. São pais presentes. Você tem aí a figura materna, a figura paterna, ambos presentes na vida dos filhos. Mas eles pensam que o papel do pai e da mãe é apenas dar ao filho aquilo que ele precisa e aquilo que o filho quer. Então, você tem roupas, você tem alimento, você tem brinquedos, aquilo que o filho pede, nós corremos atrás para ele ter, porque assim ele dá menos trabalho, né? Assim as coisas vão dar certo, assim a minha vida se torna um pouco mais confortável, né? Porém, não está sendo orientado. O filho não está sendo orientado, o filho tem tudo aquilo que ele quer, no momento em que ele quer, mas ele não tem limites, algo que ele precisa. Ele não tem obediência, algo que ele necessita, né? Aqui, mais uma vez, nós temos nutrição, o filho está sendo cuidado, está sendo nutrido, mas falta a orientação. A Bíblia nos ensina que é de extrema importância nutrir os filhos com a orientação. A orientação é algo que eles precisam. Uma família que reflete a glória de Deus, ela tem filhos orientados, ela tem filhos que aprendem, ela tem filhos que são exortados quando precisam, que são disciplinados quando precisam. Ela tem filhos, os filhos das famílias que refletem a glória de Deus, eles possuem limites. Eles não têm simplesmente aquilo que eles precisam, mas eles têm orientação, aquilo que eles acham que precisam, mas eles têm orientação que vem do Senhor, que vem da palavra do Senhor. E essa orientação vai vir dos pais. Não crie os seus filhos com nutrição sem orientação. O próprio Paulo nos ensina isso. Paulo nos ensina que é preciso nutrir com a educação
e com a advertência do Senhor. Isso sim é orientação. Isso sim é orientação. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Se você está aí, assim como eu, você talvez não tenha filhos, mas que você saiba dessas coisas para quando você tiver. Que você saiba que você precisa orientar os seus filhos. Não basta simplesmente nutri-los. Você precisa orientar. Você não pode deixar de nutri-los, mas você precisa orientar os seus filhos. Você precisa discipliná-los. Você precisa adverti-los, né? Paulo é enfático em dizer que os filhos precisam ser educados no Senhor, mas também precisam ser advertidos no Senhor. Eles precisam receber os avisos, receber as advertências, serem disciplinados quando erram, de acordo com aquilo que o Senhor ensina. Isso é muito importante. Estabelecer limites, estabelecer as regras, né? É preciso orientar os filhos, né? Que possamos estar preparados para isso, que possamos entender que se nós queremos ter bons relacionamentos com os filhos, não importam se eles são crianças, não importam se eles são adolescentes, jovens, às vezes até adultos, o bom relacionamento com os filhos só pode ser construído em cima desses dois pilares. Ele será construído em cima do pilar da obediência e honra. O filho precisa honrar os seus pais. Ele precisa olhar para a bagagem que existe e precisa honrar, tratá-los da forma merecida, tratá-los de maneira honrosa. E o filho também precisa obedecer aos pais, né? Os pais, por sua vez, precisam orientar os filhos. Esse é o pilar. Esses são os dois pilares do relacionamento entre pais e filhos que agrada a Deus: a obediência e honra e a orientação. Que você, filho, possa aprender com isso. Que você, filho, possa olhar e analisar a sua vida e pensar: será que eu tenho honrado os meus pais? Será que eu tenho de fato obedecido eles, dado ouvidos a eles? Será que eu tenho de fato tratado eles com a honra que eles merecem? E você, pai, que você possa olhar para a forma como está o relacionamento seu com seus filhos hoje. Será que eu tenho sido presente na vida dos meus filhos? Será que eu tenho me preocupado com a vida deles? Será que eu tenho buscado orientá-los? Será que eu tenho buscado encher a bagagem do nosso relacionamento com coisas boas, com coisas que serão motivo de grande honra lá na frente? Essa é a chave para um bom relacionamento entre pais e filhos. Essa é a chave, é uma das chaves para a família que reflete a glória de Deus. Que Deus abençoe sua vida. Curve sua fronte nesse momento, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Deus, por mais uma noite que o Senhor nos concede, por mais um momento em que estamos reunidos aqui, ó Pai. Eu quero te louvar porque a Tua palavra, Deus, ela é viva e eficaz e ela penetra os nossos corações, ó Pai. A Tua palavra, ela é atemporal, ó Deus, e por isso ela fala aos nossos corações mesmo 2000 anos após ela ter sido concluída. Eu venho te pedir, ó Deus, que o Senhor nos ajude, que o Senhor, pela Tua palavra, toque os nossos corações e nos ajude a viver uma vida familiar que glorifica a Ti. Que o Senhor nos ajude a viver em família, de modo que a Tua glória seja refletida, Pai. Que o Senhor nos ajude a ter a humildade de reconhecermos que a Tua palavra é a regra, de reconhecermos que é a Tua palavra quem dita como nós vivemos, ó Pai. Que possamos, ó Deus, ter a humildade de reconhecer que não temos acertado em algumas coisas. Que possamos também ter coragem para recomeçarmos, possamos ter força, ó Pai, para corrigirmos os erros que cometemos, ó Deus. Que o Senhor nos ajude, que possamos, ó Deus, sempre aperfeiçoar as nossas famílias, para que sejamos aquilo que o Senhor nos criou para sermos, que sejamos famílias que refletem a Tua glória. Essa é a minha oração, no nome santo de Jesus. Amém.